Olá pessoal, mais um vídeo para o canal, um vídeo extra a pedido do nosso público que perguntou o que impactou nessa movimentação do dólar na sexta-feira, dia de rolagem. E o Guilherme estará explicando nesse vídeo todos os detalhes. Nós gostaríamos que deixasse suas dúvidas aqui nos comentários ou no Instagram para que seja respondido posteriormente. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Quanto tempo eu não apareci? Conjuntura, atual conjuntura macro e microeconômica. Falar disso porque é exatamente isso que precifica as coisas. Quando eu falo precifica as coisas, é o mercado como um todo. Commodities, índices, moedas, títulos, setores, consequentemente ações. É isso que dá a tônica do momento, é isso que vai fazer você ganhar ou perder dinheiro de fato. Se você ainda está naquela, eu vou olhar para um gráfico, focar no fluxo, é isso que os players fazem, infelizmente você vai ficar preso dentro de uma caixa, né? E você não vai conseguir pensar além dela. E, consequentemente, você não vai só limitar os seus ganhos, como ficar à mercê de um risco muito maior que você pode lidar e gerando aí muitos prejuízos, enfim. Então eu venho aqui para passar essa visão para vocês, tá? Creio que poucas pessoas fazem isso atualmente no mercado e eu venho aí para quebrar esse paradigma e alertar vocês, abrir a mente de vocês. Hoje eu vou estar mostrando aqui o gráfico do dólar futuro, que na verdade é o dólar versus o real, que a gente opera aqui na B3. Mas eu também vou explanar um pouco de outras paridades, como o euro, a libra, dólar australiano, dólar canadense frente ao dólar. E é bacana eu falar disso porque, como eu disse, quando você pensa muito dentro da caixa, você acaba limitando seus ganhos. E você começa a analisar esse contexto que eu vou passar aqui para vocês hoje, analisar esse contexto macro, microeconômico, para operar um ativo que é bem limitado, que é o nosso dólar futuro, aí, o dólar real. Pô, Guilherme, então não dá para ganhar dinheiro. Dá, cara, claro que dá. Se souber o que você está fazendo, você vai ganhar muito dinheiro. A gente tem uma liquidez considerável, mas perto desses outros ativos é uma liquidez muito pequena. E quando a gente fala do real, a gente fala de um risco embutido, entende? Nossa volatilidade é alta por conta desse risco. A gente tem muitos ruídos políticos, a gente tem riscos fiscais. À toa que a nossa taxa de juros é uma das maiores frentes ao mundo aí. Inclusive, ela é muito relevante perante os emergentes também, né? Quanto maior a taxa de juros, maior é o risco desse país. Então, quando a gente tem esse risco, consequentemente, isso implica em uma liquidez menor e mais oscilação dos preços. E é essa volatilidade que é famosa por esmagar pessoas físicas aí. Esmagar literalmente aí. Zeragem compulsória e tudo mais. Então já fica até um convite para vocês começarem a olhar para essa conjuntura e pensar que vocês podem operar outros ativos mais líquidos que são extremamente mais técnicos. Os estudos que eu passo aqui para o dólar real são estudos que eu aplico no euro, na libra, no dólar australiano, e eles são muito mais eficazes, porque lá é um mercado muito mais maduro. A volatilidade aqui do Brasil, 20% volatilidade anualizada. Lá é 5%, entendeu? Então é muito diferente a tônica. Os estudos, eles conseguem desempenhar muito melhor e os fundamentos que você avalia conseguem desempenhar muito melhor, porque aqui tem muito ruído interno. Então, muitas vezes você está a favor da conjuntura macroeconômica mundial e aí a conjuntura do Brasil, que é extremamente complexa, acaba atrapalhando as coisas aí muito mais do que atrapalharia em outros países mais envolvidos como a Europa, no caso não é um país, né, mas sim uma coalizão ali. No caso aqui a Libra, referente ao Reino Unido, dólar australiano frente à Austrália e o canadense frente ao Canadá. Daí temos outros, o Yen, né, do Japão, que acabam nos dando mais oportunidades aí. Mas enfim, vamos direto ao ponto que interessa. Muitos de vocês começaram a questionar aí a questão do dólar tá caindo e do nada começa a subir novamente, e subiu tudo isso e caiu tudo aquilo. Qual que é o motivo de toda essa volatilidade, né? E o motivo dessa volatilidade é o que de fato precifica as coisas, né? A conjuntura atual. E aí, para eu traduzir um pouco da conjuntura para vocês,
eu vou falar sobre esses movimentos aqui. No caso, esse movimento aqui, ó, de queda, né? Então, eu não vou fazer um estudo aqui, traçar alguma linha de tendência, alguma coisa para simbolizar os movimentos que eu estou me referindo, porque já tem outros estudos nesse gráfico. Se eu colocar qualquer linha aqui, vai puxar todos eles, vai ficar um gráfico, às vezes, um pouco confuso para vocês. Então, eu vou representar aqui com o mouse mesmo. Então, esse movimento de queda aqui, o que, que deu essa tônica, né? Antes desse movimento de queda, o que fez o dólar subir dessa forma. Mas vamos lá, o que, que deu toda essa tônica, né? Então, a gente tinha um dólar aí trabalhando na região dos 5.100 e do nada ele pipoca lá em cima na região dos 5.282. E todo esse movimento é dado principalmente aí algumas questões políticas aqui no Brasil e algumas questões monetárias lá fora. Então a gente começa a ver um cenário de risco, tá? Um cenário de risco onde a inflação começa a gerar um desconforto maior nas potências, uma inflação que remete a uma política monetária mais hawkish, ou seja, um aumento de taxa de juros, menos estímulos para diminuir essa inflação, ao mesmo tempo que a gente tinha uma variante delta crescente. Então essa variante começa a colocar um pouco desse problema de que a economia poderia voltar a fechar por conta do aumento de casos. E aí tudo isso remete a um ien ganhando força, né? Então se eu colocasse o ien aqui nesse gráfico, vocês iriam ver que ele subiu muito perante o dólar nessa questão. Então o dólar ganhava força frente aos emergentes e perdia força perante os desenvolvidos. Por quê? Porque o ien é uma moeda segura, tá? É uma moeda de safe zone. Então, quando a gente tem um risco no radar, o ien vai se beneficiar disso. Tá? Muitos players acabam se posicionando dessa forma a fim de proteger o seu capital. Então, esse risco aí colocou esse movimento de fuga de capital aqui dentro do Brasil. Além de tudo isso, a gente tinha uma questão do aumento da Selic, que foi prometido 1 ponto percentuais, 1% de aumento, 100 base points. E esse aumento ficou um pouco comprometido com essa questão do Covid, da variante Delta. Se essa variante Delta viesse a fechar novamente a economia, a gente precisaria estimular a economia para o povo não morrer de fome. Então, não teria esse aumento e a gente não conseguiria controlar nossa inflação, que já bate aí 8%. Então, tudo isso embutiu um risco e dólar foi buscar aí essa região dos 5.300, né? Quando a gente começa a sair um pouco dessa zona de risco, quando a gente começa a ter algumas informações de que essa variante cresce no número de casos, mas ela não proporciona mortes, uma vez que boa parte da população de risco já foi vacinada, isso começa a tirar esse sentimento de risco, o mercado começa a vir para o risk-on, né? Então, buscando ativos de risco como o Brasil, e a gente entra nessa tendência de baixa. Pô, Guilherme, lindo falar depois que aconteceu, mas e na hora do vamos ver? Bom, na hora do vamos ver eu estava aqui, caso estava aqui no Discord, sempre comunicando isso com o pessoal. Então a gente sabe de um movimento, a gente mapeia esse movimento e acompanha com o calendário econômico. Tanto é que ele está aqui já, calendário econômico. Então, além das questões aí da conjuntura macro, né, olhando de uma forma mais a longo prazo, a gente tem aí indicadores econômicos, falas importantes de membros dos bancos centrais principais mundiais. Tudo isso a gente tem dentro desse calendário e isso vai editar o movimento do dia. E o institucional opera giro em cima de calendário econômico. Vocês têm que entender isso, colocar de fato na cabeça de vocês. O ativo, ele não faz isso. O ativo, ele faz isso daqui. Porque no meio desse caminho há reajustes de posições. Então, eu sou Itaú, tá? Eu sei que a gente está entrando num cenário de risco, variante Delta, inflação maior do que o esperado, tudo isso a gente mapeou
através das falas, desses discursos, a gente sabia disso. Então eu sou Itaú, estou comprado em dólar aqui. Perfeito? Estou comprado em dólar. E a gente sabe que o dólar, a gente nesse dia que vai abrir agora, que é esse dia aqui, ó, que ele fez esse movimento de queda, esse dia a gente vai ter alguns indicadores sobre o desemprego norte-americano. E eu, como compro dados, informações, eu tenho acesso a uma previsão extremamente eficaz, e essa previsão me diz que o desemprego norte-americano ainda continua consistente. Então eu sei que esse dado vai fazer com que alguns players desmontem algumas posições compradas, que alguns players realizem algumas posições vendidas, né? Então eu sei que ele possa fazer um movimento aí de correção dessa alta que eu já peguei. Então, como eu sou Itaú e eu sei disso, o que eu faço aqui no topo? Eu vou vender. Eu vou vender porque eu consigo reajustar a minha posição que está aqui. Eu consigo fazer ela ficar de uma forma mais estratégica abaixo de onde eu comprei. E aí, possivelmente, quando chegar aí um fundo, porque eu sei que a questão do emprego não é o suficiente para fazer com que reverta a tendência do dólar. Eu sei que só é um ponto que vai precificar um dia, mas esse risco, ele vai continuar demandando fluxo para o ien. Então, o emergente vai apanhar para dólar. Então, o que eu faço quando chega em uma posição estratégica? E aí a gente vai utilizar a matemática, e eles usam sim a matemática, a gente vai ter aí uma recompra desses dólares que eu vendi aqui em cima. Então é por isso que o ativo sempre opera dessa forma. Porque ao longo dos dias, ao longo das informações que forem saindo dos drivers, a gente tem aí o institucional fazendo o reajuste de posição. Então ele faz esse giro aí para conseguir se beneficiar dessa informação que ele contém. A gente sabe, aí isso não é segredo para ninguém, que o que é mais valioso hoje em dia é informação. E aí é tolice nossa achar que o ativo se movimenta por causa de um gráfico ou só por causa de um fluxo, sendo que a informação é que vale. E o que eu faço com a informação? Eu avalio a macro e microeconomia para se posicionar nos ativos e captar o meu prêmio. Isso daqui tem que ficar claro para todos aqui. Isso daqui é a base, é o simples. Se não souber disso, a gente não consegue nem começar a operar de fato ativo. Mas, pô, Gui, eu opero fluxo, ganho dinheiro, legal. Pega 1000 lotes, eu te dou 1000 lotes de dólar futuro, 1000. Eu quero que você compre esses 1000 lotes baseado no fluxo. Só no fluxo, mais nada. Meu amigo, primeiros 10 pontos que for contra você, você é capaz até de desmaiar. Você não sabe o que está acontecendo. Você não tem certeza, convicção daquilo. Entende? Agora, você avaliar tudo isso, ter toda essa informação ao favor, você vai boletar os 1000 lotes com, claro, um pouco de medo, né? Mas você vai ter mais convicção do que você está fazendo. E a chance dele te vir 10 pontos atrás de você, atrás da sua posição, é muito menor. Então, tudo isso corrobora a um operacional extremamente sólido e correto, né? Correto dentro dessa análise que eu fiz com vocês, né? Não tem esse certo e correto, cada um tem o seu certo e o seu correto, mas dentro dessa análise que eu fiz com vocês, de vocês boletarem muitos lotes, eu acho que vocês concordam comigo de vocês saberem o que está acontecendo de fato, que vai colocar dinheiro na sua mesa, é extremamente importante, até mesmo porque dinheiro não cai do céu. Então eu coloco aí esse cenário de risco, que fez com que o dólar ganhasse força, e a partir do momento que esse cenário de risco começa a diminuir, laboratórios começam a falar que a vacina é eficaz, que o número de mortes não aumenta, etc, 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 esse cenário de risco começa a decair. Junto a isso, a gente tinha também a questão da reforma tributária. E a reforma tributária é muito importante para o teto de gastos. Se a gente for voltar lá na ata do Copom, lá atrás, quando o Campos Neto entra no Banco Central, ele fala que as reformas são extremamente importantes para as decisões das políticas monetárias dele. Então, se a gente tem um teto de gastos que começa a ser cutucado e já é claro para todo mundo que a reforma tributária vai vir para colocar mais dinheiro nesse orçamento, para fazer com que não rompa esse teto de gastos, e a gente começa a ter problemas nessa reforma, tudo isso atrapalha a economia, né? E aí a gente tinha a CPI do Covid,
Pô, CPI do Covid no começo era ruído, mas olha como escalou. Bolsonaro chegou a ser indiciado, entende? Por um crime. Tudo isso enfraquece o que? O presidente. E um presidente enfraquecido, a gente tem um calendário econômico, um calendário econômico fraco também, enfraquecido. E um calendário econômico enfraquecido, as coisas demoram para acontecer, tá? Então tudo isso embutiu esse risco fiscal também no meio. E a partir do momento que foi saindo os textos, as falas sobre reforma tributária, o dólar veio aí se beneficiar. A partir do momento que veio essas reformas tributárias aí, saindo essas informações, o dólar veio se beneficiando disso, beleza? Então é muito importante a gente ter isso aí no radar. Tendo isso então no radar, a gente começa a avaliar uma coisa que a gente tinha aqui nesse caminho, exatamente nesse dia aqui, ó. Esse dia aqui. Esse dia aqui foi o FONC, então a gente tinha a decisão da política humanitária nos Estados Unidos, e como eu descrevi aqui no Discord, a gente esperava um tom dovish. Guilherme, você falou grego. O que é dovish, cara? Eu não sei o que é isso. Bom, vou simplificar. Dovish é uma palavra que remete a uma política monetária que não concorda com aumento da taxa de juros. Então, é uma política monetária que não dá o devida importância à inflação e remete a taxa de juros baixas, né? Um estímulo econômico. E um tom hawkish é o contrário, exatamente o contrário. É uma política monetária que olha com bons olhos esse aumento da taxa de juros a fim de controlar aí a emissão monetária, controlar os estímulos e, consequentemente, controlando a inflação. Tá bom? Então, um Fed dovish, a gente tem dólar caindo, tá? E um Fed hawkish, a gente tem um dólar subindo. E tudo isso, pessoal, é questão de vocês mapearem o horizonte de informações de vocês. Então, todos os dias a gente tem informações sobre falas do Fed, todos os dias a gente tem informações sobre falas do Banco Central Europeu, do Banco Central da Inglaterra, do Banco Central Australiano, do Banco Central Japonês, do Banco Central Brasileiro. A gente tem que mapear isso e construir uma narrativa, né? A gente vai se basear nessa narrativa. E é isso que vai precificar aí o preço das coisas. Nesse dia aqui, eu coloquei aqui no calendário o que a gente teria. Então, a gente tinha aí preços de casas lá na Inglaterra, a gente tinha a confiança do consumidor na Alemanha. Para vocês que não sabem, a Alemanha ela influencia muito a União Europeia. Então, dentro ali da França, da Itália, da Espanha, quem mais tem a sua parcela aí dentro das políticas dos índices econômicos é a Alemanha. Então a gente tem que ficar muito de olho nisso, né, nos dados que saem sobre ela. A gente tinha também o clima de negócios ali na Itália, na França, enfim, vários indicadores importantes, tá bom? E por último aí a gente tinha a conferência do FONC, e a gente tinha o relatório aí de política monetária do Fed, tá? E a taxa de juros, a decisão da taxa de juros. A decisão da taxa de juros não é segredo para ninguém, que se manteria onde estava, tá? Mas aí, como a gente faz dinheiro, né? Qual que é a nossa ponto estratégico, né? Qual que é a nossa vantagem estratégica aqui? Se basear exatamente na narrativa, em todos os pontos na narrativa. Então, eu coloquei aqui, ó, o mercado tende a aguardar a decisão do Fed, como vocês podem ver, ele fez um movimento de baixa, depois ele volta para dentro do caixote, esperando aí, então ele fica aqui ó, próximo do fechamento, da abertura, esperando aí a decisão do FONC. Depois disso, eu coloco que a gente tinha alguns dados de inflação do Canadá, às 9h30, falei que vindo muito alto tende a precificar um risco, aumentando o prêmio por emergentes, aí o dólar poderia subir. Eu falei, fiquem de olho aí na matriz do Ien, porque a matriz do Ien, ela vai traduzir o risco. Então, se a gente tem uma matriz do Ien ganhando força, automaticamente, aqui ó, a matriz do Ien, ó, pega todas essas paridades que eu coloquei e coloca dentro aí do seu Trending View. E aí você vai ter a matriz mapeada. Então, ela é bem positiva, remete a risco.
E quando a gente tem risco no radar, os emergentes sofrem frente ao dólar. No caso aí, não foi essa tônica, né? Não remeteu a risco, o dado ficou bem próximo do esperado. Confiança do consumidor deve vir relativamente baixa, vindo alto demais precifica risco também, mesma retórica dos dados do Canadá. A parte boa, que na abertura saberemos como o mercado digeriu. Então a gente tinha confiança do consumidor, confiança de negócios, por mais que isso remeta a uma economia voltando ao normal, a gente também tem o seguinte, a gente sabe disso através também de outros indicadores que saíram anteriormente, de que a poupança da população, principalmente nos países envolvidos, estava um pouco gorda, né? E isso faz com que eles estivessem guardando dinheiro para quando as coisas voltarem ao normal, eles gastarem esse dinheiro. E como a gente já tem uma inflação por causa do choque de demanda e oferta, quando a gente tem essa confiança aumentando, a gente tem mais gastos, com uma oferta ainda que não está lá essas coisas, né? Então a gente não tem uma produção firme dos nossos insumos. E se a gente vai ter mais gastos, a gente tem mais choque de demanda e oferta, ou seja, mais inflação. E isso daí remete a risco. Coloquei aqui que a gente já saberia como que o mercado digeriu esse ponto. A confiança veio dentro do esperado, não remeteu a esse risco, a matriz do ien não foi prejudicada ali. Então a gente continua aí com esse tom, essa espera desse tom dovish, tá? Que eu falei para vocês na noite anterior do mercado abrir. Então falei, 3,5, Fed Fonk, esperamos postura dovish, então já coloquei logo de cara, esperamos postura dovish. Ou seja, dólar tende a cair. Uma vez que emprego e inflação não foram satisfatórios. Para quem não sabe, o mandato do Fed é emprego e inflação. Se o Fed consegue conter inflação e consegue proporcionar emprego, ele conclui o mandato dele, ele não precisa fazer mais nada. Ele faz o que ele quiser, ele só precisa manter o mandato dele. E se ele não manter o mandato dele, ele tem que continuar estimulando. Isso foram falas deles, tá bom? Eles vão estimular até que os empregos voltem ao normal. O emprego voltou no normal, a inflação tende a voltar ao normal, porque é transitória, e se a inflação continuar, ele aumenta a taxa de juros. Praticamente essa era o que a gente já tinha no radar. Isso mostra um dólar perdendo força perante desenvolvidos. Por quê? Como eu já falei, o emprego não está nada legal lá e a inflação não está nada legal. Ele vai ter que continuar estimulando. Mais estímulos, não vai ter aumento de taxas, a gente tem um discurso dovish. Dólar perdendo força perante desenvolvidos. No caso dos emergentes, temos que ver se a tônica remete a risk on ou risk off. E aí a matriz do ien e as treasuries vão traduzir bem a tônica. Como eu já disse, a matriz do ien estava ok, então a gente não tinha esse risco, as treasuries estavam perdendo força, então a gente não tinha esse risco. Então o dólar, de fato, aqui a tendência era cair. Outra coisa que poderia mudar a direção só se fala sobre o tapering e o quantitative easing, que é, se começarmos a ver a intenção em diminuir os estímulos, quantitative easing aqui, pessoal, é recompra de ativos, tá? É os estímulos da economia. E o tapering é o programa para reduzir a recompra de títulos. Inclusive, eu preciso fazer uma aula sobre títulos com vocês, que é o que a gente tem que saber como base aí. É o mercado mais líquido que a gente tem, movimentam trilhões e trilhões. Mas vamos focar aqui no que interessa. Outra coisa que pode mudar são as direções sobre o quantitative easing, o tapering. E se eles começarem a falar que a intenção é de diminuir os estímulos, o dólar bate em todo mundo. E as possibilidades disso acontecer agora são menores, uma vez que a economia não se aqueceu o suficiente, indicando necessidade de estímulos. Porém, como as últimas falas remetem a um discurso sobre uma possível diminuição nessa reunião, fiquem atentos. Então, a gente só tinha que ficar atento perante a isso, mas a chance disso acontecer era pequena, então era um cenário de queda para o dólar, como eu coloquei aqui, às 9h51 do dia anterior. Tá aqui, ó, dia anterior, dia 27, tá? Dia 28, a próxima mensagem foi no dia 28, que o Claudio colocou o VTC para o pessoal. E dia 28 depois foram outros estudos. Então tá aqui, ó, falei antes de acontecer. E como vocês podem ver, veio extremamente dovish, tá? Vou mostrar para vocês aqui as falas, para a gente conseguir analisar juntos. Deixa eu pegar aqui. Bom, vamos lá. Então, Powell. Progresso na vacinação e no apoio fiscal está proporcionando forte apoio à economia. Os gastos das famílias estão crescendo em um ritmo especialmente rápido. Mercados de trabalho estão longo caminho a percorrer. A inflação aumentou notavelmente e permanecerá elevada nos próximos meses antes de moderar. Gargalos de oferta têm sido maiores do que previsto.
mas a inflação ainda deve ficar abaixo da meta de longo prazo. Então ele fala aqui que ele está ciente que a oferta está ruim, ele está ciente que o mercado de trabalho está ruim e ele coloca o tom dovish. Eu não estou nem aí para isso. Como que ele coloca a questão do emprego? Tem um longo caminho a recorrer. Vocês que estão desesperados aí, a gente vai esperar o negócio acontecer. Aí ele colocou que aumentou notavelmente a inflação, mas vai moderar. Então ele fala que sabe do negócio e ele deixa bem claro, eu não estou nem aí, eu não vou aumentar juros, eu não vou diminuir a recompra de ativos, eu não estou nem aí, entendeu? Então é dovish, o dólar começa a perder força. Colocou aqui que a inflação pode acabar sendo mais alta e persistente do que o esperado. Se a trajetória da inflação se mover materialmente e persistentemente acima da meta, o Fed está preparado para a política. Então ele coloca um leve tom hawkish. Então ele fala assim, ó, a gente sabe que vai ser maior que o esperado, isso é importante a gente dar nota, a gente sabe disso, eles sabem disso. Então existe esse risco e eles estão preparados para isso. Então esse tom um pouquinho hawkish remete ao quê? Mano, se continuar a inflação, a gente já começa a esperar falas hawkish para uma mudança da política monetária. Então o dólar poderia ganhar força dado algum evento, alguma fala do além. Falo do além porque às vezes não está programado, eles entram e falam. E a gente tem que estar de olho nisso. O Fed continua a avaliar o progresso em direção às metas de redução e ponderou o ritmo e a composição da redução quando ele começou. As compras discutidas podem ser alteradas. Espera que a economia continue avançando em direção ao progresso substancial. O tempo de redução dependerá dos dados recebidos, fornecerá um aviso prévio antes de qualquer alteração. Então ele fala aqui da redução, que é a redução do quantitative easing, do estímulo monetário. E ele coloca aqui que vai depender da melhora da economia. Tá, isso também não era segredo para ninguém, eles já tinham falado isso mais algumas vezes anteriormente. Não há limite numérico atualmente para o emprego máximo, ainda há algum terreno a cobrir ao lado do mercado de trabalho. A inflação está muito acima de nossa meta e está claro que a inflação ficará em 2% nos próximos meses. A variante Delta terá consequências significativas para a saúde de muitos, mas as ondas recentes mostraram menos implicações econômicas. Então ele tira um pouco do risco da variante Delta aqui, interessante. Novamente afirma algo sobre a inflação. Para finalizar aí, a superação da inflação ainda pode estar ligada a um punhado de categorias. Riscos de curto prazo, para a inflação no lado positivo, ter confiança que a inflação de médio prazo cairá. Ainda está longe de considerar o aumento das taxas de juros. Extremamente dovish, tá? Então o dólar tinha que cair mesmo, tem jeito. O Fed acredita que fará um bom progresso nos próximos 2 anos em direção ao emprego máximo. Então ele já também coloca que o emprego pode levar mais tempo e eles estão lidando bem com isso. Idealmente, você não aumentaria as taxas antes de diminuir programas de compras quantitativas. Então, ele não vai aumentar antes de diminuir. Como ele não quer diminuir nem falar quando vai começar a diminuir, então a taxa de juros, segundo esse cenário, ficaria ainda mais para frente de acontecer. Então, extremamente dovish, dólar cai, como vocês podem ver aí, dólar caiu. O pessoal sabia disso, tá? Para quem não sabe, essa máxima aqui foi uma banda de volatilidade, né? O 192 foi uma banda de volatilidade linda, tem uma venda extremamente segura, mas vamos ao que interessa. Depois disso, pessoal, a gente começa a colocar algumas coisas no radar, que já estavam no radar, mas que foram se aglomerando perante ao risco Brasil. Lembra que cenário externo é uma coisa, cenário interno é outra. Então a gente tem uma crise hídrica que pode provocar efeitos de distribuição. Pessoal, energia está ligado a tudo. Se a gente tem uma energia mais alta, empresas têm um custo maior, empresas têm um lucro menor, empresas aumentam o preço do produto para continuar com o seu lucro e a gente tem que pagar por um produto final, um produto mais caro na ponta final. Isso aumenta a inflação, tá? O CPI. Cara, você tendo que comprar coisas mais caras, você começa a demandar um emprego com salário mais caro. E aí é mais custos para as empresas. Elas vão ter que aumentar esse salário, vão ter que aumentar de novo o custo do produto, o preço do produto, e é um ciclo infinito. É um ciclo que só com o aumento de taxa de juros e diminuição de estímulos monetários para conseguir de uma forma melhor. Então, essa crise hídrica é nada mais do que a falta de água nos reservatórios das hidrelétricas, e a gente sabe que a maior parte da energia do país vem de hidrelétricas. Quando a gente não tem essas hidrelétricas funcionando, a gente tem que contratar as termoelétricas, e as termoelétricas têm um custo muito alto. Isso daí levou as bandeiras. Então, tudo isso traz um risco de inflação. Isso estava no radar. Outra coisa que estava aqui no radar
era exatamente esse ponto aqui. Deixa eu pegar. Estamos trabalhando uma pequena mudança ministerial. Tá? Isso daqui saiu dia 21/7. E ele começa a falar aí sobre mudanças ministeriais, começa a colocar aí um risco político. Tinha também a questão da CPI da Covid, que enfraquecia a agenda econômica, tinha a questão da reforma tributária, tudo isso começa a somar. E também tinha um ponto de que o Bolsonaro, para conseguir estimular os votos, ele aumentaria a Bolsa Família, continuaria com o auxílio emergencial para conseguir captar votos, né? E tudo isso também gera inflação, ok? Além disso, a gente tinha aqui uma informação que as próximas geadas levam mais riscos às já comprometidas safras de milho e trigo no Paraná. O Brasil, ele exporta muitos grãos, tá? Muitos grãos. O Brasil é o maior exportador de soja, e isso compõe nossa balança comercial. É isso que faz com que entram dólares no país, fazendo com que a gente tenha dólar perdendo força perante o real. Então, uma vez que a gente começa a ter safras comprometidas com mais riscos, isso implica numa balança comercial mais fraca e, consequentemente, um dólar com mais força, tá? Então, isso também é um risco aí da nossa economia real. Para quem não sabe, economia real precifica a economia nominal e esse ciclo de balanço comercial é muito importante para isso. Beleza? Isso daí colocou um pouco desse movimento. Então, a gente teve um movimento no dia 29 de queda, e aí ele se recupera e coloca aí um patamar justo na região aí dos 5.100. Beleza? Não era surpresa para ninguém. Dado esse risco todo, a gente começa a colocar mais coisas na nossa balança de risco. Então, Estados Unidos no radar, essa notícia saiu antes do mercado abrir. A iminente retomada dos limites de endividamento para o governo dos Estados Unidos deixará a Wall Street lutando para estacionar dinheiro no Federal Reserve. Alerta os estrategistas. À medida que os investidores enfrentam o agravamento da seca de títulos altos seguros de curto prazo. Sexta-feira marca o fim de uma suspensão de 2 anos no teto da dívida, que restringe a capacidade do Departamento do Tesouro de emitir novas dívidas. Então, isso daqui vai embutir um pouco de risco nessa questão da procura por títulos, né? E isso podia fazer com que colocasse um pouco de pressão em cima dos Estados Unidos por conta da demanda desses títulos. E isso ficou bem claro aqui quando a gente vê um movimento de hedger, tá? Então, os hedgers compram dólar aqui para montar uma posição contra esses riscos. Um desses riscos foi a taxa de desocupação do Brasil, também a taxa de desemprego que se mantém alta, então o Brasil não conseguiu criar empregos, isso embutiu o risco Brasil, então o hedger monta essa posição, ele leva a preço, beleza? Bolsonaro de novo vem falar sobre o Bolsa Família, e isso também eleva aí custos, né? Não tem jeito, e isso colocou esse risco aqui que fez com que o dólar ganhasse força dessa forma, e após a montagem dessas posições, após ele travar numa banda de volatilidade, que é um movimento típico e é um movimento que a gente consegue traduzir inclusive pelo fluxo, o dólar perde força. Perde força e vem buscar a região aqui do fechamento. Quando ele vem buscar essa região do fechamento, a gente começa a ter falas do Bullard, onde ele de fato fala o que todo mundo esperava para a reunião do FONC, né? A diminuição do compra de títulos, a recompra de ativos, a diminuição do quantitative easing. Então o Bullard vem e coloca aí o fim do tapering no início de 2022 abrirá o caminho para o aumento das taxas naquele ano, se necessário. E como a gente já sabe, eles já estavam falando nos últimos discursos que essa inflação poderia ficar acima. Se ela pode ficar acima, eu tenho players no mercado que também calculam essa probabilidade é alta, eles já estão falando assim, cara, se isso acontecer, a gente vai aumentar juros. E o fim do tapering, que vai começar esse ano, vai abrir caminho para esse aumento. Então, a gente tem posição de dólar, cara. Esse dólar, ele pipoca para cima de uma vez só, sem respiro. Né? Ele vai respirar aqui perto da nossa VWAP mensal. E não só aconteceu isso aqui, como no mundo. Então, ele coloca outras falas, começa a colocar aqui sobre o desemprego, que pode ficar alto. O que mais me chamou a atenção foi essa questão aqui, ó. Corremos o risco de ficar atrás da curva.
O corte do cone permite que o FONC se mova mais cedo se necessário. A redução gradual de uma situação de gerenciamento de risco deve ser concluída. Para 2022, quero flexibilidade, é prudente começar agora. O aumento de taxa de juros no quarto trimestre de 2022 é o melhor caso. Então aqui ele começa a colocar o quê? O tom hawkish. Vamos aumentar a taxa de juros para controlar todas essas questões. E por que ele colocou aqui que o risco de ficar atrás da curva? A gente tinha isso mapeado, por incrível que pareça. Eu coloquei aqui um texto bem bacana, às 6 horas do dia anterior, 6 horas do dia 29. Comecei a colocar toda essa questão. Na madrugada desse dia 30, a gente tinha muitos drivers, tá? E muitos deles remetiam aí ao GDP da Europa, né? Gross Domestic Product, que seria mais ou menos aí o PIB, mais ou menos não, é o PIB, o Produto Interno Bruto. E a gente tinha algumas relações de outros índices importantes da Europa. E aí eu coloquei aqui o seguinte, o PIB alemão trará uma tônica que pode diferenciar os Estados Unidos do mundo caso venha como esperado ou até mesmo maior. Precisamos ficar de olho nas informações sobre a contaminação da inflação no crescimento do PIB, como veio no relatório do PIB dos Estados Unidos. Então, além de você ver o dado, você tem que entrar no relatório desse dado, porque quando sai o dado, ele não sai um número só, sai um relatório. E nesse relatório, a gente pode ver várias outras questões que influenciam nesse resultado. Então, muitas vezes você vai ver um emprego maior, só que aí quando você bate o olho lá e fala, é um emprego maior, só é um emprego transitório, ele é um emprego que foi causado por causa disso, só que o mês que vem ele pode... Então, aquele dado é irrelevante, aquele aumento é irrelevante. Então, a gente vai tratar aquilo como o quê? Como algo negativo. Então, é muito importante vocês verem o relatório inteiro, tá bom? E aí, o que eu quis dizer aqui? Cara, se pode diferenciar Estados Unidos do mundo, eu tô falando que PIB norte-americano veio ruim, eu falei que o emprego veio ruim. E se o emprego e o PIB da Europa vier melhor, quer dizer o quê? Que quem está atrás da curva é os Estados Unidos. E se os Estados Unidos está atrás da curva, isso vai pressionar a Fed. Tanto é que o Bullard vem e começa a colocar isso dentro do mapa. E eu não esperava que seria hoje. Poderia ser hoje, no caso do dia 30. Né? Eu não esperava que poderia ser no dia 30, mas eu tinha esse risco. Isso daí estava no meu balanço de risco. Pode ser que alguém se pronuncie. Mas pode ser que só pronuncie segunda. Pode ser que só pronuncie depois do payroll. Entendeu? Mas como ele já falou, ele mesmo falou aqui que o payroll vai vir ruim, permanece abaixo do nível pré-Covid, devido a restrições da oferta, espera-se um forte crescimento no futuro. Ele já fala isso aqui, então ele nem esperou o payroll, ele já veio e deu a chapuletada. E aí a gente vê isso através dos próprios indicadores, ó. Aqui, ó, isso tudo aconteceu no overnight. A gente já sabia disso antes do mercado abrir, né? A gente tem um PIB aqui, ó, principalmente esse cara aqui, ó. A gente teve um PIB melhor, ó. Esperava 1,5%, veio 2%. Esperava 2% no ano, veio 2,2%. Estados Unidos veio abaixo do esperado. Esperava 3,2% por ano, veio 3,7%. Taxa de desemprego, esperava 7,9%, veio 7,7%. Totalmente diferente dos Estados Unidos. Então já tinha isso no radar, entende? Dado de desemprego brasileiro, veio ruim. O que aconteceu? Ó, o anterior, 14,7%, veio 14,6%. Se você pegar o relatório, você vai ver as falas. E tudo remete a um risco. E olha o que o risco fez aqui, ó, com o dólar. Ele vem buscar a posição de hedge, os caras terminam de levar preço, os arbitradores colocam o preço para baixo. Quando eu ver aqui embaixo, começa a vir as falas do Bullard. E aí o negócio, estoura para cima. Essa é a tônica, é isso que precificou o dia. E aí o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer tem que fazer todo o nosso amparato aqui, buscar todas essas informações e ver até onde isso é viável. Então, ó, as expectativas de inflação subiram e estão em um nível bom. Eu quero que o Fed decida sobre o início da redução gradual em setembro. Então, o que ele vai fazer em setembro? Começar a discutir a diminuição do quantitative easing. Ou seja, ele para de inflacionar o dólar, consequentemente, ele inflaciona o dólar para comparativo de bolsa e título. Então, ele também para de inflacionar esses ativos, ou seja, o dólar vai ganhar força, que ele vai se tornar escasso. E como ele vai parar de comprar bolsa, automaticamente a bolsa vai cair. Nasdaq, o S&P, Dow Jones está muito superior aos níveis pré-pandêmicos, entendeu? Eles estão muito inflados, eles vão corrigir. Aí já é uma questão matemática, até onde vai corrigir, a partir de quando, aí a gente tem que fazer os estudos matemáticos e precificar isso de uma forma melhor.
Mas essa é a tônica. Eu pego o fundamento, eu limpo a matemática, eu tomo posição. Posição é algo que realmente precifica o mercado. O pessoal que vende curso aí, nada contra, cara, nada contra. Mas o pessoal que vende curso vende muita ilusão, entendeu? É isso que precifica as coisas. Dificilmente esses caras vão falar sobre isso, que para falar sobre isso eles precisam viver e respirar mercado de verdade. E poucos têm disposição, poucos têm sangue no olho para fazer isso. E levar isso para as pessoas, entendeu? A pessoa ter esse nível de informação aqui, esse nível de conhecimento sobre a conjuntura atual, possibilita ela ganhar muito dinheiro. Então, às vezes, ela nem precisa vender o curso. E se for vender, vai ser difícil, porque poucas pessoas estão procurando isso. Isso é muito complicado, gente. É difícil ensinar isso. Pouquíssimas pessoas têm disposição para isso. Eu não vendo curso, entendeu? Eu não vendo curso. Eu não vendo curso. Tem pessoas que ainda falam sobre isso e buscam vender curso. Admiro muito. Eu, pelo menos, estou aqui, estou tentando passar uma visão para vocês. Também estou fazendo minha parte. Mas esse pessoal aí que vende essas ilusões aí, cara, é complicado porque as pessoas se iludem muito fácil com essas facilidades, sabe? Focando aqui no assunto, Bullard falou o fim do tapering, no início de 2022 abrirá o caminho para o aumento de taxas aquele ano, já falei sobre isso, falei bastante sobre o que ele falou, ele simplesmente deu o tom hawkish que estava esperando no FONC, ele simplesmente fez isso. De uma forma bem eficaz. Aqui ele também dá um dado importante, ó, ele diz que ainda vê um aumento inicial das taxas no quarto trimestre de 2022, mas o Fed deve estar em posição de agir mais cedo. Então, cara, se você está prevendo uma inflação maior, você sabe o que o Fed vai fazer e, consequentemente, você sabe o que o mercado vai fazer. Agora eles deram o ouro, entendeu? Eles deram o ouro na mão de quem tem o quê? Informação. E aí o que a gente pode fazer em cima disso? A gente esperar vir as próximas falas, a gente tem que mapear tudo que foi falado aqui, ó, cada ponto e vírgula, não literalmente, né? Mas a gente tem que pegar as palavras que realmente podem mudar as coisas no futuro e esperar por elas novamente. Esperar assuntos relacionados a temas que já foram colocados aqui, em cada trecho das falas. Isso é muito importante a gente fazer. E aí a gente vai mapear a questão inflacionária, a gente tem que mapear a questão da crise hídrica, o que o Bolsonaro vai falar sobre a reforma tributária, como que a reforma tributária vai sair, entendeu? Alterações ministeriais, o que ele vai fazer, Bolsa Família tem que estar olhando. Outra coisa que deu muito a tônica no final do dia foi a questão do Guedes, ó. Então ele vem aqui e fala que os gastos inesperados têm fumaça no ar. O comentário se refere sobre a necessidade de gastos inesperados de 25 a 30 bilhões para se chegar a R$ 300 de novo Bolsa Família. Vamos colocar isso no nosso radar. Próximas falas que vierem sobre isso e vierem a favor disso, vai aumentar risco Brasil, o Brasil vai subir. Vamos comprar dólar, é isso que vai precificar. Assim que você vai conseguir boletar 100, 200 contratos. Que, ó, fontes dizem que precatório é o meteoro citado pelo ministro da Economia, Paulo Guedes. Conta para 2022 está em 80 bi a 90 bi. E aí eles vão ter que mexer na regra de pagamento, isso embute risco fiscal. É outra coisa que a gente tem que deixar no nosso radar. Outra coisa, as geadas, como isso daqui pode interferir a balança comercial. Tudo isso tem que estar no nosso radar. E tem que pensar fora da caixa, não pode fazer leitura binária. Ah, veio bom vai subir, veio ruim vai subir, não. O que o mercado vai fazer com isso? O que o Banco Central vai fazer sobre isso? Se o Banco Central fizer isso, o que os players vão fazer em cima do Banco Central? Tudo isso vocês precisam mapear e operar isso. Tudo. Ó, aqui eu vou deixar até, ó, vou passar aqui para vocês verem o textinho sobre a sexta-feira que eu preparei o pessoal. Acho que pelo vídeo vai dar para vocês lerem. Então dê uma olhadinha aí, interessante vocês verem como a gente tenta colocar as coisas. Isso daqui não é certeza, eu não dou certeza nenhuma aqui. É um texto sistêmico. A gente mapeia o que pode acontecer e se acontecer, o que pode acontecer. Entendeu? Olha que interessante. Se acontecer isso, o que vai acontecer a seguir? O que o mercado vai fazer? A gente mapeia isso. Claro que quando você compra informação, você tem informação, você se prepara para isso de uma forma melhor. Você consegue prever muita coisa, você traz mais certeza, mas você, mesmo que vier como esperado, pode ser que te pegue de surpresa. Então você tem que pensar sempre fora da caixa. Você não tem certeza absoluta. Não é todo dia a mesma coisa. As coisas mudam, a gente tem que estar preparado por essas mudanças. É assim que se lê o mercado como um todo. Isso vai proporcionar vocês operarem em qualquer ativo. Por conta de todos esses riscos que a gente mapeou. O arbitrador veio, jogou o preço para baixo. Fluxo traduz isso. Tem a forma certa de ver isso no fluxo. E não é fácil ver isso no fluxo. A gente consegue porque aqui tinha uma banda de volatilidade e a gente sabe o tipo de movimento dentro do fluxo que acontece nessas bandas de volatilidade.
E eu não estou vendendo setup, não é setup, é só uma forma de analisar e identificar o tipo de participante que está atuando ali. Depois disso, começam as falas, dólar ganha força, questão do Guedes ajudou ainda mais, então tudo isso fez esse movimento aí fora da caixinha, fora da coisa, tá bom? O que eu representei hoje para vocês é um ecossistema, tá? Então, é um ecossistema, eu vou até pegar de uma forma melhor aqui. Então, a gente tem aqui um horizonte de informações, aqui a gente tem os bancos centrais, os maiores bancos centrais, aqui a gente tem o BC, nosso Banco Central, o que ele está falando. A gente tem aqui riscos, então o vírus, a inflação, etc. O que você vai pegar aqui? Vai pegar os indicadores econômicos, você vai pegar o que os participantes estão falando, ou seja, as falas. Você vai pegar aqui também algo extremamente importante, é o racional. Então, qual que é o racional deles? Por que eles estão falando? E não é, mas você vai pegar aqui qual que é o racional, qual que é a conjuntura, vamos dizer assim, a conjuntura por trás desses dados. Então, se isso acontecer, se essa fala proporcionar isso, aquilo, qual que é a conjuntura disso? Como que essa conjuntura vai mudar? Esses riscos, a gente linka exatamente com isso, né? O Banco Central é a mesma coisa, nós temos os indicadores aqui dentro, a gente tem as falas do nosso Banco Central, e aqui a gente também tem um risco político, né? Então, a gente tem a política e a parte que está linkada com a parte fiscal. Então, isso daqui, vão ter falas em cima disso, vão ter indicadores em cima disso, vão ter relatórios em cima disso, e a gente vai linkar dentro da nossa cesta. E aí a nossa cesta que vai dar a direção. Qual que é a direção para commodities? Qual que é a direção para moedas? Qual que é a direção para equities? Qual que é a direção para setores? Qual que é a direção para renda fixa? Então, como que vai subir o CDI, a Selic, como que isso daqui vai impactar nos indicadores de alta frequência? E tudo isso a gente vai criar um racional em cima disso. Então, outra coisa aqui, mais uma coisa que a gente tem que colocar aqui, além desses riscos externos, a gente tem os riscos políticos e fiscais, a gente tem também a matemática disso. Então, qual que é a matemática do ativo, onde que são os seus limites ali, de matriz de volatilidade, é assim que a gente pega esses limites, né? Como que tudo isso vai precificar isso? E a gente pega tudo isso e coloca dentro da caixa da matemática. Então, matematicamente falando, se isso é igual a isso, então esse ativo vai até X, ele não passa daqui porque aqui tem isso, aqui ele vai até aqui, eu vou me posicionar aqui, se passa daqui eu tenho que estopar, enfim, todo um ecossistema que a gente precisa ter. Então, aqui eu mapeei Banco Central Europeu, Banco Central da Inglaterra, Banco Central japonês, Banco Central australiano, canadense, brasileiro, norte-americano, principalmente o Fed, tudo isso mapeado para a gente conseguir ter essa certeza, ter esse racional aí. Eu não estou falando aqui ladainha, é só vocês pararem e refletir. Pega aí as plataformas mais caras do mercado. Bloomberg, Reuters, quem mais? Agora falando no Brasil, é o Broadcast. Então, Bloomberg você vai pagar aí mais de 100 mil reais por ano. Reuters vai pagar algo em torno de 100 mil reais por ano, acho que um pouco menos. Não, acho que é em torno disso mesmo. A Bloomberg é 2.300 dólares por mês e a Reuters são 2 mil dólares por mês. Broadcast, eu acho que são 1.500 reais por mês. Valor Pro, você vai pagar, eu acho que 500 reais por mês na Valor Pro. E tudo isso traz o quê? Dado, informação, notícia. Os bancos olham para isso. Por que será que tem tanta agência de notícia assim? Só que, gente, pessoal, eu listei um monte, ó, Broadcast, peguei fonte do Broadcast, peguei Financial Times, entendeu? Peguei aqui, vamos lá, deixa eu ver se tem alguma outra, Reuters, peguei Bloomberg aqui, peguei várias e várias fontes para chegar dentro dessa informação. Isso custa dinheiro. Se existe isso é porque tem um mercado que demanda por isso. E qual é o mercado que demanda por isso? O mercado do institucional, do banco. O institucional não opera fluxo. Ele usa o fluxo para ver as negociações e ele se posicionar. Baseado o quê? Numa teoria. No teorema dele, de que a inflação vai subir por causa do Banco Central, que o Banco Central existe aquilo. É burrice, tolice, você não pensar dessa forma, você ignorar isso, é tolice, você achar que o institucional
a grande tesouraria, o grande fundo, o banco vai operar o fluxo, vai ver os caras comprando e vai comprar junto. É tolice. É só você parar para pensar e olhar. Os caras pagam por isso, notícia, informação, eles pagam por isso. Para quê? Para ganhar dinheiro em cima do quê? Do mercado. Eles vão captar prêmio em cima de ineficiências. É isso, pessoal. É isso que eu quero passar para vocês. Não é fácil, é complicado, vai gerar dedicação, vai gerar empenho, vai gerar muita coisa, mas a recompensa é muito grande. Na vida, quanto maior a recompensa, maior é o investimento. Não tem jeito. Para você ser um engenheiro civil, para você ser vendedor de marketing, quer dizer, para você ser um vendedor, para você ser um profissional do marketing, né? Não posso aqui falar dessa forma da profissão das pessoas, mas para você ser, você precisa ter um empenho. E aí tem o cara que trabalha dentro de um call center e tem o cara que anda de Porsche, que vende produto, vende pessoas. Ele pega pessoas, monetiza pessoas. Para esse cara chegar nesse ponto, ele batalhou muito. Por quê? Porque a recompensa era demandada. A recompensa demanda desse ponto. Se você quer ser um engenheiro civil, hoje em dia, muitas vezes você vai preferir esse Uber, mas o seu empenho vai ser muito menor. Às vezes, se vai ser num cargo bom, você vai ganhar 5 mil reais por mês. Só que seu empenho é muito maior. O mercado você pode ganhar muito, muito mais que isso. É quase imensurável quanto que você pode ganhar dentro do mercado. E para isso, vai demandar muito mais empenho de você. É uma balança. Da mesma forma que a gente criou nossa balança de risco, nossa balança de informações, a vida é uma balança. É uma balança do quê? Eu vou investir meu tempo, minha dedicação, meu empenho, e eu vou receber algo à altura. Se eu não investir tanto quanto, eu não vou receber tanto quanto. É simples, é muito mais simples do que parece. Mas tá aí, pessoal, esse é o caminho. O que eu falei aqui é o primeiro passo, e o primeiro passo é o mais importante. Porque sem o primeiro passo a gente não faz a caminhada. E a caminhada é longa. Gostaria e vou fazer de tudo para estar aí com vocês, passando cada vez mais o meu conhecimento, mas vai depender de vocês, vai depender de mim, vai depender de vocês. Tá tudo disponível. Tudo que eu coloquei aqui está disponível na internet, está disponível em canais no YouTube, inclusive tem pessoas que também falam sobre isso. É só vocês procurarem e ir atrás e se dedicar. Vocês vão chegar lá. Essa é a verdade, né? A verdade vos libertará. E essa é a verdade, pessoal. Deus aqui está me usando para levar a verdade para vocês, porque eu sei o quanto que é difícil você comprar um curso, comprar alguma coisa e se iludir com aquilo. Então, muitas pessoas vêm me contar suas histórias porque pensou isso, pensou aquilo, e é difícil você ouvir de uma pessoa ali que estava ali passando necessidade uma história dessa e você não fazer nada, né? É difícil ouvir. Que show de aula, hein, pessoal? Que visão do Guilherme, hein? Desse mercado do dólar. Vai ajudar muito, muito no seu panorama, na sua visão de mercado. Se gostou, deixe o seu like, inscreva-se no canal, acesse o sininho para que você seja avisado das próximas aulas. O meu muito obrigado, fui!